Meus queridos irmãos, eu quero com muita alegria cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Manuel Costa, pela graça de Deus, pastor auxiliar na Assembleia de Deus em Bacabal, onde trabalho com o nosso presidente, pastor Raposo, que é também o presidente da nossa CEADEMA, a Convenção Estadual da Assembleia de Deus no Maranhão. Eu estou aqui para participar de um projeto da nossa Secretaria de Educação Cristã, da CEADEMA, que visa o fortalecimento da EBD, a Escola Bíblica Dominical, oferecendo reflexões, estudos bíblicos todos os dias para os nossos irmãos que participam desse grandioso projeto. Nesta semana nós temos na nossa EBD, para domingo, o assunto da lição, a promessa da cura divina, e nesta quarta-feira, dia 6 de novembro, a leitura devocional diária traz como subtema, com o tempo, o homem passou a viver menos. Os versículos indicados são Gênesis capítulo 6 e os versículos 3 e 13, que diz assim: Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. Eis que os desfarei com a terra. Meus irmãos, então, com o tempo, o homem passou a viver menos. Nós vemos na Bíblia o tanto que é informado sobre a quantidade de anos que os nossos primeiros irmãos viveram. E isso até chama a nossa atenção. Por exemplo, a Bíblia fala de pessoas que viveram mais de 900 anos. Se nós formos ver Gênesis capítulo 5, versículo 27, vai nos informar que Matusalém viveu 969 anos. É uma quantidade admirável de tempo. Viviam muitos, mais de 900 anos. Está registrado isso. Mas ainda em Gênesis, logo no capítulo 50, nós vemos já uma diminuição nessa quantidade de anos. Pois no capítulo 50, versículo 26, informa que José, conhecido como José do Egito, viveu 110 anos, que já eu não posso dizer apenas, que é uma quantidade comparado com os dias de hoje, uma quantidade de anos considerável. Mas naquele tempo, eu poderia dizer, viveu apenas 110 anos. O que nós vemos na Bíblia é que essa realidade começou a mudar, ou seja, a diminuição nos anos de vida com o pecado. E a partir do pecado, o aparecimento das doenças. As doenças fragilizam o ser humano. O próprio corpo começou a sentir os efeitos do pecado. E isso é uma realidade humana. Nós ainda somos uma máquina maravilhosa, mas desde o pecado nós ficamos muito mais expostos ao peso do tempo. Com o tempo nós vamos nos enfraquecendo, nós vamos sentindo as consequências do pecado. Muitas doenças que aparecem todos os dias, isso vai até nos assustando. A realidade é que o ser humano é frágil e exposto a muitos males da nossa existência. O Salmo 90 nos oferece grandes e profundas reflexões sobre o tempo da nossa existência aqui na Terra. No versículo 9 diz assim: Todos os nossos dias vão passando na tua indignação, acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. Observe que a expressão conto ligeiro, no versículo 10 do Salmo 90, mostra que a duração da nossa vida é de 70 anos. Se alguns, por causa da robustez, dos cuidados com a saúde, do corpo diferenciado, chegam a 80 anos, o melhor deles é a canseira e enfado, pois a nossa vida passa rapidamente e nós voamos. A realidade é que todos nós temos um prazo de validade, eu poderia dizer assim. Há um escritor famoso, Fernando Pessoa, ele tem uma frase também famosa que diz: o homem é um cadáver adiado. Isso fala dos efeitos do tempo sobre nós. Por isso a Bíblia nos dá um conselho, um mandamento muito oportuno para hoje, pensarmos nisso. Salmo 90, versículo 12, a Bíblia diz assim: ensina-nos a contar
os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Esta é uma oração que precisamos fazer para alcançar a sabedoria e a graça de Deus e entender o tempo da nossa existência. Deus abençoe a todos. Bom domingo, boa EBD aos nossos irmãos. Participe, é bênção de Deus para nós.